Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica número 20, no tema licitações. Procedimentos auxiliares na Lei 14.133 de 2021. Você sabe quais são? Bom, nós estamos aqui na terceira parte, a parte final, para revisar todos os procedimentos auxiliares às licitações e contratos que foram listados pela nova Lei de Licitações no artigo 78, do inciso 1º ao 5º. Tá? Então, nós vamos ver hoje o registro cadastral e o sistema de registros de preço. Tá ok? Vamos lá? Mas antes, já está seguindo a gente no Instagram? Já se inscreveu aqui no canal? Não? Então para tudo, dá um pause no vídeo, se inscreve, ativa o sininho para saber toda vez que for liberado um novo vídeo, deixa seu like e faça comentários, tá? Estou te esperando no Instagram. Vamos lá. Registro cadastral. Está previsto lá no artigo 87. A nova Lei de Licitações, ela determina o uso do sistema de registro cadastral unificado de licitantes no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá ok? Bom, e o que está previsto nessa regulamentação no artigo 87? É vedada a exigência de registro cadastral complementar para acessar editais e anexos, ou seja, feito o registro, gerado a certificação do fornecedor, não pode a administração pública vir criando outros registros complementares, seja em sistemas específicos, tá? Ou em complementação ou no próprio Portal Nacional de Contratações Públicas. Bom, a administração poderá realizar a licitação restrita aos fornecedores cadastrados na forma de regulamento. Então, senhores, vejam que deverá haver um decreto dentro da entidade, União, Estado e município, prevendo essa possibilidade de restringir as licitações em todas as modalidades previstas na nova lei aos fornecedores cadastrados. Tá? Então, nós temos aqui um fato que ele gera restrição e traz uma importância para o registro cadastral na nova lei, tá ok? O prazo para cadastro desse fornecedor, visando permitir que ele participe de uma licitação, deve estar previsto no edital dessa licitação. Tá? Então, o edital vai dizer, olha, poderão participar fornecedores que se cadastrarem até 2 horas antes do início da sessão pública, até 24 horas antes do início da sessão pública, tá? Então, cada edital vai definir esse prazo de antecedência, tá ok? Para participar da licitação, você, como fornecedor, vai precisar fazer o pedido do cadastro. A lei permite que o fornecedor participe até a decisão da administração, até a homologação do resultado. Mas, para a celebração do contrato, a lei condiciona a celebração desse contrato à emissão do certificado. Então, eu estou falando aqui de uma obrigação para a administração, tá? Então, o empresário fez o pedido de cadastro, remeteu toda a documentação, ele já consegue participar. Ele tem que fazer isso dentro do prazo que eu acabei de citar, conforme está previsto no edital. Feito isso, nasce para o Estado a obrigação de gerar um certificado. Isso pode demorar. Então, para garantir que a empresa não perca a oportunidade de participar da licitação, a lei prevê que ela participe nessa condição pendente, tá? Mas, para assinar o contrato, a lei exige que tenha sido finalizado esse registro cadastral com a consequente emissão do certificado, tá ok? Vamos lá. Características do registro cadastral. Lendo o novo estatuto, a gente consegue listar estas características principais. Primeiro, o registro cadastral, ele é público, ou seja, ele tem que estar divulgado e acessível, tá? No Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele deve ser amplamente divulgado. Então, não é só lá
Você pode fazer uma divulgação no seu site institucional do seu ente, em vários mídias, né, meios de divulgação. Tem que ser amplamente divulgado. Ele tem que estar permanentemente aberto aos interessados. Qualquer um que quiser consultar quais as empresas estão cadastradas, tem que conseguir acessar isso de forma permanente, sempre, né? Até 24 horas, tá ok? Bom, sendo obrigatório o chamamento público pela internet, no mínimo uma vez por ano, tá? A cada ente público tem que preparar um chamamento público pela internet para que novos fornecedores ingressem no registro cadastral ou sejam chamados para atualizar os seus dados, pelo menos uma vez por ano. Isso é o mínimo. Pode fazer várias vezes ao ano, tá? E esse chamamento é para incentivar. Ele não bloqueia. Como nós vimos em cima, ele tem que estar permanentemente aberto aos interessados. Ou seja, a qualquer tempo, se um fornecedor quiser se cadastrar, fazer o registro, ele tem que encontrar o site disponível para que ele possa inserir e pedir o seu cadastro. Inserir os dados e pedir o cadastro. Devem ser apresentados os elementos necessários e exigidos para a habilitação jurídica, fiscal, inclusive os documentos de qualificação técnica e econômico-financeiro. Eles também podem fazer parte desse registro cadastral, tá ok? Bom, feito esse registro, o Estado ele vai conceder um certificado de inscrito. E nesse registro cadastral deve conter também um registro da avaliação do cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratante e a lei assevera que tem que ser baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos. E bem como deve constar ali eventuais penalidades sofridas. Então, o registro não são só os dados, mas os contratos que a empresa celebrou, a avaliação da comissão fiscal, pensa no acordo de nível de serviço, né? Nessa medição que está prevista no termo de referência, as notas que ela obteve a cada mês de prestação de serviço, se houve alguma punição, uma pontuação, isso tudo tem que estar objetivamente definido. E o registro cadastral poderá ser a qualquer tempo alterado, suspenso ou cancelado. Bom, visto o registro cadastral, nós vamos ver agora o nosso último procedimento auxiliar, tá? Que é o sistema de registro de preço, o nosso antigo conhecido, que está agora entre os artigos 82 e 86 da 14.133 de 2021, tá? Eu vou dar uma aula teórica com tudo que você precisa saber de registro de preço? Não. Eu vou pontuar o que mudou e o que é importante na nova lei, tá? Que é o que a gente precisa prestar atenção para trabalhar com segurança. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um sistema de registro de preço? Né? Vamos ver o conceito? Aonde está o conceito? Vocês vão procurar no artigo 6º. Tá? No inciso 45 e 46 da nova lei, tem lá sistema de registro de preço e ata de registro de preço. E na lei vai estar assim, sistema de registro de preço. Conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação. Já tem novidade aqui, né? Registro de preço era apenas para licitações, modalidade de concorrência ou pregão. Agora aqui já tem na contratação direta, tá ok? Nas modalidades pregão ou concorrência, que são as modalidades principais na nova lei para compras e aquisições comuns, né? De registro formal de preços relativo à prestação de serviço, obra, aquisição, locação de bens para contratações futuras. Bom, então o sistema de registro de preço é um conjunto de procedimentos para registrar formalmente preços para itens que a administração pública necessita. E qual é o resultado desses procedimentos que são realizados, essas atividades que a administração pública realiza, ora com a participação do fornecedor, né, na licitação, na entrega de documentos, e isso resulta em quê? Isso vai resultar num documento vinculativo e obrigacional, que é a ata de registros de preço. Esse documento, ele é um compromisso de contratação futura.
tá? Nessa ata vão ser registrados objeto, preços, fornecedores, os órgãos que participaram, as condições a serem praticadas, tudo conforme o que tiver sido publicado no seu edital, tá? No aviso, no instrumento de contratação direta, se for o caso, nas propostas apresentadas e lá na definição do objeto no termo de referência. Tá? Além disso, as modalidades, como eu destaquei, previstas para a licitação, são a concorrência e o pregão, e não é prioritário mais, né? Que na legislação antiga falava que era prioritário, preferencialmente, né? Agora o registro de preço será realizado se for pertinente. Bom, o artigo 82, ele fala sobre pontos do edital para sistema de registro de preço, tá? E ali está previsto que deverá ser observado o seguinte: definir objeto, a quantidade máxima a ser adquirida para cada item, quantidade mínima a ser cotada, tá? Existia uma previsão na lei anterior, né, nos decretos, tanto da União quanto alguns estaduais, de o licitante apresentar uma cotação parcial de acordo com a sua capacidade, tá? E isso é um problema para os sistemas de registro de preço. Porque você tem uma pessoa disputando ali na licitação, a administração está contando com aquela quantidade total e de repente vem uma proposta parcial. E aí essa complementação acaba ficando para um segundo colocado em outro preço, tá? Então o sistema ele precisa de um aprimoramento para poder permitir esse tipo de diferença. E esse é um desafio porque agora está previsto na lei de licitações. Antigamente o registro de preço ele era muito curtinho, as disposições sobre o SRP, lá no artigo 15 da lei 866. Tá? Então essa previsão ela estava dentro dos decretos específicos em cada ente. Tá? Ou seja, a lei exige um aprimoramento dos sites onde essas licitações vão ser operadas. Outro desafio que a lei traz para o SRP é a possibilidade de preços diferentes. Se você precisa prever no seu edital se a administração vai permitir preços distintos para determinados itens, considerando, por exemplo, o local onde o serviço vai ser feito ou a entrega, o tipo de embalagem, acondicionamento, a necessidade de armazenamento, tá? Ou outro critério que tem que estar previsto dentro do procedimento, que vai permitir que o preço ele tenha preços distintos, tá ok? Isso também é um desafio, porque a licitação trabalha, senhores, para igualar propostas. E aí a lei vem trazendo critérios que permitem diferenciar as propostas entre os licitantes, ainda que sejam critérios objetivos. Nós vamos precisar de um sistema que consiga comparar coisas distintas, tá? Isso não é fácil. Uma outra possibilidade nessa mesma linha é a questão do tamanho do lote. Você pode parcelar, lembra? Você pode, para aproveitar melhor os recursos do mercado, para um mesmo item, você pode fazer, por exemplo, em vez de fazer um lote de 10.000 unidades, fazer 10 lotes de 1.000 unidades, né? Ou seja, qual vai ser o tamanho do seu lote que você vai praticar? E tem que considerar a economia de escala. Além disso, é um pouco redundante, porque você já falou lá, a quantidade mínima a ser cotada, ou seja, a ser orçada. A lei depois ela vem e fala da proposta em quantitativo inferior ao máximo que foi previsto. Como isso vai se dar nessa proposta? O edital tem que prever, é óbvio, o critério de julgamento da licitação, né? Seja ele o menor preço ou o maior desconto em cima de uma tabela fixada. Como vai se dar a alteração do sistema de registro de preço para atualizar esses preços. Como vai ser o seu cadastro de reserva. Tá? Isso não está escrito assim, está escrito registro de mais de um fornecedor pelo preço do primeiro colocado na ordem de classificação, ou seja, o cadastro de reserva. E a lei veda fala que o seu edital tem que prever se ele vai vedar a participação de órgão em outra ata de registro de preço. Do mesmo objeto, no prazo de validade daquela ata, ela tem uma letra, né? Um texto, uma redação truncada, né? Que a gente tem que ler várias vezes com atenção. O que a lei quer dizer quando ela coloca esse texto?
ela está falando da seguinte possibilidade. No edital, você pode prever que os órgãos sejam participantes da sua licitação. E você pode prever o seguinte, olha, se você for participante no meu registro de preço para este objeto, você não pode participar de outro registro de preços para o mesmo objeto, que tem a mesma validade. Qual é a consequência prática disso? Você está interferindo no planejamento do órgão participante. E, por consequência, nasce a responsabilidade de terminar essa licitação. Porque se você não terminar essa licitação, o órgão ele não vai responder outro plano de intenção de registro de preço, né? No estado do Rio de Janeiro é o plano de suprimento. Ele não vai responder outra licitação dessa. Talvez ele não faça a própria licitação, porque ele está contando com a sua licitação. E você impediu que o órgão participante mandasse a demanda para outro lugar para não esvaziar, não provocar erro no quantitativo do seu objeto. Tá? Então, se você for utilizar essa previsão, muita responsabilidade no seu procedimento para que ele termine em tempo hábil, tá ok? Senão vocês vão começar a prejudicar outros órgãos aí federativos. No mínimo, um problema político que eles vão causar. Bom, e tem que prever também a questão do cancelamento dessa ata de registro de preço e das consequências. Vamos lá? Bom, tem novidade? Tem novidade. Quais são as novidades no sistema de registro de preço? Primeira coisa, o artigo 82, parágrafo 3º, ele traz a possibilidade de você fazer uma licitação de registro de preço por item, por unidade, sem fixar uma quantidade total. Ou seja, você pode contratar infinito, tá? Quando é que você vai poder fazer isso? Quando não existe histórico de consumo anterior, se o alimento for perecível, ou seja, pode ter a perda daquele alimento, tá? Porque ele é perecível, ele não resiste muito. Embora eu considere isso tudo questionável, né? Porque você já deixa as portas abertas para alegar, comprar acima do que necessita, não acompanhar a demanda real que sai, e aí ver esse alimento se estragar e ser desperdiçado. Mas tudo na lei é previsto para ser usado com racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Tá? Então, o fato da lei prever isso não significa que o gestor possa abusar disso. Com certeza vai ser questionado num controle de juridicidade a posteriori. E a última possibilidade é se o serviço estiver integrado ao fornecimento de bem. Por exemplo, você está registrando preço para a instalação de ar-condicionado do tipo split. E aí você não bota a quantidade total, você vai registrar o preço de cada instalação. E aí você vai ficar condicionado à compra de ar-condicionado split. Tá ok? Entenderam? Eu também acho questionável. Porque se eu sei a quantidade que eu vou comprar, eu sei a quantidade de instalações. Tá? E o registro de preço ele já é para isso. Você pode botar uns 15%, fazer uma média, deixar uma gordura ali para eventuais necessidades de expansão. Existem técnicas para estimar essa demanda. Você tem que ter um projeto de crescimento. Tá? Então, assim, sempre que puder justificar, justifique o seu ato administrativo. Isso aí entra numa zona que não fica transparente, não fica caro, logo é sujeito a questionamento. Quanto mais aberto, quanto maior o espaço de discricionariedade da administração, mais é importante fundamentar a decisão. Tá? Outra novidade, no artigo 6º do artigo 82, foi prevista a possibilidade de registro de preço para inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Quando é que eu vou usar isso? Por exemplo, um fornecedor exclusivo de peça, e aí você tem várias peças. Então, ele permite que você faça um sistema de registro de preço para fixar o preço dessas peças todas, para que você vá contratando conforme a necessidade. Tá ok? Então, normalmente, esse fornecedor já tem uma tabela de preço. A tabela de preço dele vai virar uma ata de registro de preço e você vai contratar conforme você necessitar. Vai fazer a estimativa das quantidades, as partes vão assinar, tá? E aí você passa a ter uma ata para contratações futuras.
Outra grande novidade é o prazo do registro de preço, né? Que ele era de até 1 ano. Ele poderia ser prorrogado, mas dentro do limite de 1 ano. Agora não, agora ele já começa com o prazo de 1 ano e a lei permite que ele seja prorrogado por igual período, ou seja, até 2 anos, desde que você evidencie que há vantagem. Outra novidade, na regulamentação de registro de preço para obras e serviços de engenharia, a lei exige agora que haja um projeto padronizado, tá? E que esse projeto ele tenha uma complexidade técnica operacional baixa, tá? Para você justificar fazer o registro de preço, bem como que você aponte no procedimento que há necessidade frequente ou permanente dessa contratação. Por exemplo, você pode fazer, tranquilamente se enquadrar aí, metros quadrados de pintura, metros quadrados de aplicação de gesso, embolso, massá, né? São essas manutençõezinhas que você pode medir para uma unidade simples para fazer a manutenção de um ambiente, manter limpo, tá ok? Baixa complexidade técnica, não precisa grandes especificações. Tá? Outra novidade é que, como a lei ela passou a pegar normalmente a maioria das práticas que já era feita na União e internalizou, tá? Então, o prazo para a intenção de registro de preço de 8 dias úteis, né? Ele não existia na 866, não estava previsto em lugar nenhum. Então, agora ele está previsto, a intenção de registro de preço e o prazo de 8 dias úteis, a não ser que este registro de preço ocorra para o próprio ente. Com isso, esse prazo do IRP, ele agora vai padronizar todos os entes, porque cada ente tinha o seu prazo, o Estado, o município, isso ficava a cargo da regulamentação por decreto, né? Às vezes por lei em cada ente. Agora não, agora a lei fixou, olha, no mínimo 8 dias úteis, tá? E uma novidade muito importante que eu não sei se as pessoas perceberam, porque como eu disse, a lei tem algumas redações bem difíceis de entender, mas a gente explica. Vamos lá. No artigo 86, parágrafo 3º, está vedada a adesão à ata de registro de preço municipal como não participante, ou seja, carona. Ninguém pode mais pegar carona em ata de registro de preço de município. Município com município, estado com município, união com município. Não pode, tá? Vamos ler aqui o parágrafo 3º para os senhores verem que eu estou falando da dificuldade da redação. Olha o que ele escreve, o legislador escreve, né? A faculdade conferida pelo parágrafo 2º deste artigo, que está falando justamente da adesão, de você pegar carona numa ata de registro de preço, sem ter sido participante dessa ata, sem ter comunicado a sua quantidade, a sua demanda, para que ela fosse licitada junto com a licitação. Tá? Então, você vai encontrar a ata na sua ficha de mercado, e vai ver as quantidades, se te atende, e vai pedir ao gestor da ata para aderir com a quantidade determinada lá que você precisa. Tá ok? É esse caso que eu tô falando. Você não participou da licitação. É órgão não participante. Adesão é o famoso carona. Então, vamos continuar aqui. A faculdade conferida pelo parágrafo 2º desse artigo estará limitada a órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual, distrital, municipal. Ou seja, quem é que pode pedir? Federal, estadual, distrital e municipal. Nós temos 4 que podem pedir adesão a ata de registro de preço, tá? Então, vamos continuar aqui. Que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preço de órgão ou entidade gerenciadora. Agora, vamos ver quem pode dar carona. Federal, estadual ou distrital. Não tem... O que não tem? O município. O município não está listado aqui. Ou seja... ele foi apagado. A ata municipal não dá carona. A ata municipal, ela só serve para contratar para o próprio ente municipal ou para os órgãos que participarem, mandando as suas demandas do município. Acabou aquele negócio de achar uma ata no município e ela se replicar no país inteiro, tá? E essa lógica, ela vai ser vista mais à frente no parágrafo 8º, quando a lei vai pegar a União e vedar que ela faça adesão
a ata de registro de preço estadual, distrital ou municipal. A União ela já vinha trabalhando assim. Então, agora essa vedação da União está prevista ali dentro. Ou seja, ou pega carona, os estados e os municípios só podem pegar carona da ata federal ou de ata estadual, tá? Ninguém pega mais carona em ata municipal. Então, isso aí é uma novidade muito importante que vai acabar aí com a chamada distribuição, oferecimento de atas de registro de preço local no país inteiro, né, elevando sobremaneira as quantidades que foram previstas na licitação. Tá? Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro considera burla a licitação. Mas como está previsto na Lei 866, eles não têm como impedir. Tá? Então, eles têm que seguir ali o procedimento da adesão. Para a gente fechar, tá? Em relação aos limites de adesão, não vou nem falar como era para não confundir. Guarda isso aqui. Tá fazendo registro de preço na lei nova? Então, nós temos duas referências de limite. Primeiro, limite para adesões. 50% por item para cada carona. Então, você vai pegar uma adesão, você não é órgão não participante, você vai pegar uma adesão, você pode pedir 50% do que foi registrado para aquele item, tá? Considerando o gerenciador e todos os participantes. Então, pense numa ata que registrou 100 unidades de um objeto qualquer. Você pode pedir 50 unidades, até 50 unidades, tá? Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, o órgão gerenciador, ele vai controlar todos os pedidos de adesão. E esses pedidos totais somados, eles têm um limite de 2 vezes a quantidade total registrada. Então, nesse exemplo de 100 unidades, 2 vezes dá 200 unidades. Somando todas as adesões que esse órgão gerenciador permitir, não pode ultrapassar 200 unidades. Tá ok? Exceção a esse limite são duas. Primeiro, por exigência feita em caso de transferência voluntária da União. A União repassou recurso, tá, para projetos e programas seus. Nesse termo que ela vai celebrar, ela pode exigir que a compra de bens e serviços se dê por adesão à ata de registro de preço da União, se existir. Tá? Então, nesse caso, não vai se aplicar esses limites. Quem está recebendo a transferência vai poder ultrapassar esses limites. E a outra exceção é para medicamento e material médico hospitalar em caso de emergência. Tá? Então, se um hospital caracterizar nos autos que tem emergência na aquisição de um medicamento ou de um material médico, ele pode solicitar que esse limite do artigo 86, parágrafo 4º e 5º, seja afastado. Tá? Então, permanece aqui os instrumentos de limitar essas adesões infinitas que vão transformando aí em contratações infinitas por preços diferenciados que nem sempre vão refletir a realidade do mercado local ou regional. Tá ok? Bom, era isso que eu tinha para passar para os senhores de novidade do sistema de registros de preço e também para a gente finalizar essa fase aí dos procedimentos auxiliares de licitação. Gostou? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário, conta pra gente o que você gostaria de aprender aqui no Fica a Dica no nosso canal. Até a próxima!